Bom, muito bom dia. Meu nome é Joaquim Monteiro. Eu queria agradecer a Luana, da Fundação Brava, Felipe, André, pelo convite, Denise e o Sérgio. Estou muito feliz de estar aqui. Pelo tema e pelo nível técnico dos meus companheiros de mesa, para eu não me sentir um peixe fora d'água, a única coisa que me faz sentir é ter vindo de um dos rios mais bonitos do mundo, que é o Rio de Janeiro. Eu trabalho na prefeitura do Rio e há 3 anos, e eu morei os últimos 3 anos antes de ingressar na prefeitura, morei aqui em São Paulo, então estou muito feliz de estar aqui de volta. Obrigado pela oportunidade. Eu vou apresentar alguns temas dos nossos desafios da cidade do Rio de Janeiro. O Rio basicamente está dividido em 3 grandes bacias. Eu vou levantar aqui para a gente nivelar algumas informações. Então, a gente tem 3 grandes bacias e uma menor, que é a Zona Sul. Então, essas 3 grandes bacias, elas são divididas pelos maciços, né? Você tem a gente tem a maior floresta urbana do mundo, que é a Floresta da Tijuca, e tem o maciço da Pedra Branca. Então, esses 2 maciços, eles regulam as bacias. Então, toda a gotinha de água que cai aqui, a grande maioria é desaguada nesse canal aqui, que é na Baía de Sepetiba, ou num canal menor aqui. Toda a gotinha de água que cai no maciço da Pedra Branca ou na Floresta da Tijuca, aquela pedra da Gávea que vocês devem conhecer, ela é desaguada no canal da Barra, ali logo quando chega na Barra, no viaduto do Joá, ou em uma menor escala na Prainha, ou na bacia da Guanabara, que é a maior e mais complexa, que eu vou abordar um pouco mais. Toda a gotinha de água que cai aqui, por exemplo, ela anda 20 km até desaguar na Baía de Guanabara pelo canal do Mangue. E aqui é o grande problema da cidade, que é a Zona Sul, quando tem os alagamentos. Toda a chuva que cai em São Conrado, na Pedra da Gávea com direção à Zona Sul, cai no Jardim de Alá, que é aquele canal que divide Ipanema do Leblon. Tá? Sudoeste, ela entra aqui, que são as chuvas de frente fria, e verão, chuva de verão, norte. Então, com esse maciço aqui, as chuvas comprometem toda a zona norte, que são as grandes obras que a gente vai estar fazendo agora. O Rio, só para a gente nivelar algumas informações, tem 80 quilômetros de comprimento, 40 quilômetros de vertical, então como se fosse um retângulo. São 6,5 milhões de pessoas, 2/3 dessas pessoas agora elegeram o prefeito no primeiro turno, Eduardo Paes. É uma cidade extremamente complexa de operar. Toda a minha expertise é de logística e operação de uma cidade, que é o tema que eu vou abordar mais aqui. Pelo fato de ser uma cidade olímpica, tem desafios solúveis e não solúveis nesse curto intervalo de tempo que a gente tem até 2016. E é uma cidade que teve um crescimento desordenado e por isso que tem alguns gargalos. Bom, então dito isso, esse é um mapa hidrográfico. Seria ótimo se a gente pudesse desenvolver o que o Frederico colocou do anel hidroviário, mas a cidade não permite isso. Então essas veias aí são todos os que correm de montanha abaixo, né? Então vocês podem imaginar com o relevo da cidade como essas águas, vocês viram o desastre de abril de 2010 pela ONU, foi dos 10 desastres naturais maior do mundo, então estragou muito a cidade, e por isso que a gente fez um centro de operações, né, para gerir o dia a dia da cidade. Esse centro de operações é o mais moderno do mundo. O objetivo dele é acelerar a resposta em termos de emergência ou de qualquer incidente na cidade. Eu vou mostrar um breve vídeo só para mostrar como é que a gente dá a resposta em caso de emergência, mas só para vocês terem ideia, ele é 3 vezes o tamanho da sala da NASA para lançar o foguete à Lua. Então não existe em Paris, não existe em Chicago, não existe em Nova York, não existe em Tóquio. Isso é feito já para operar o dia a dia da cidade. Tá? Dividir algum vídeo aqui com um breve vídeo.
Pulsação, gente, ritmo, trabalho, beleza, energia. Dia e noite, 24 horas. Esta cidade não para e nem pode parar. E é por isso que a Prefeitura do Rio criou o Centro de Operações Rio na Cidade Nova. O Centro de Operações é um moderno centro de tomada de decisões que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todo equipado com a mais alta tecnologia. O coração do projeto é esta sala de controle. É aqui que 70 operadores se revezam em diferentes turnos para acompanhar o funcionamento da cidade. Mais de 400 câmeras, instaladas em lugares estratégicos, fornecem as imagens que são vistas neste telão, que é o maior da América Latina. O Centro de Operações auxilia o Rio no seu dia a dia, no planejamento de grandes eventos e em situações de emergência como chuvas fortes, acidentes de trânsito, apagões e deslizamentos. Com todos os órgãos envolvidos na operação da cidade, atuando de forma integrada no Centro de Operações, o carioca agora sabe que o Rio se tornou uma cidade melhor, uma cidade inteligente. O Centro de Operações permite que tenha gente olhando para todos os cantos da cidade 24 horas por dia, 7 dias da semana, que era o que não acontecia. Então isso aqui para mim é um sonho realizado. Desde o dia que eu entrei na prefeitura, eu sonhava em ter esse espaço para a cidade do Rio de Janeiro, para as pessoas, principalmente isso, as pessoas saberem que elas estão sendo cuidadas. Prevenção e informação. A Prefeitura investiu no que há de mais tecnológico para prever o tempo e foi pioneira em adquirir um radar para fins exclusivos de prevenção de enchentes e deslizamentos. Instalado no Morro do Sumaré, este radar faz a previsão das chuvas que podem atingir a cidade. As imagens são monitoradas por uma equipe de meteorologistas do Alerta Rio. Essas informações alimentam o PEMAR, Previsão Meteorológica de Alta Resolução, sistema que foi desenvolvido pela IBM exclusivamente para as características da cidade. Com essa tecnologia, é possível prever temporais com até 48 horas de antecedência. O Rio é a única cidade da América Latina com um sistema exclusivo de meteorologia como o PEMAR. A Prefeitura instalou sirenes em encostas com risco de deslizamento. Se o radar acusar chuvas fortes nessas regiões, é do Centro de Operações que o sistema de alerta é disparado para os moradores deixarem essas localidades e se abrigarem em pontos de apoio. Risco de deslizamentos nesta área. Moradores dirijam-se para locais seguros ou... Moradores cadastrados também recebem o alerta por SMS nos seus celulares. Na sala de imprensa do Centro de Operações Rio, os jornalistas têm acesso a informações em tempo real sobre acontecimentos que podem afetar a rotina da cidade. E daqui mesmo, essas informações podem chegar imediatamente ao cidadão. Nas ruas da Prefeitura aconteceu um acidente na Avenida Brasil, pista central, sentido centro, nas mediações de Parada de Lucas, entre o ônibus e o táxi. E assim, o cidadão estará sempre informado e terá uma resposta rápida para qualquer alteração na rotina do Rio. Quando alguma anormalidade é detectada na cidade, é aqui, na sala de crise, que o prefeito, secretários e outros agentes se reúnem para tomar as decisões. A residência do prefeito e a Defesa Civil têm conexão direta com esta sala. O alto investimento em equipe e tecnologia faz do Centro de Operações Rio uma referência mundial no planejamento e operações da cidade. Tudo isso porque o Rio não pode parar. Prefeitura do Rio, sempre presente. Bom, esse Centro de Operações é um projeto da IBM,
eles têm um projeto mundial chamado Smart Cities, que são as cidades inteligentes, e custou zero para os cofres públicos. Então a IBM desenvolveu toda a parte de tecnologia, assim como o Rio tem a Copa do Mundo, a Olimpíadas, a final da Copa do Mundo, a ida do Papa, Rio +20, tem esse produto chamado Centro de Operações, né, para deixar a cidade inteligente. E a IBM desenvolveu toda a parte de software e a Cisco cedeu para a cidade toda a parte de hardware. Então é muito interessante a operação desse negócio. Aí o que a gente faz diariamente? O que era previsto com 6 horas de antecedência, chuvas de grande intensidade, hoje a gente consegue prever com 48 horas. E tudo isso que vocês viram, nada é um projeto, né? Tá tudo acontecendo a todo vapor. Então quando você tem uma chuva hoje prevista, com meio-dia, 12 horas de antecedência, as pessoas naquela região recebem um SMS, né? Todas as áreas, a gente, quando tem uma chuva torrencial, a gente sabe onde concentrar os esforços da prefeitura, não só da prefeitura, mas do governo do estado e do federal. Então o que são esses pontinhos azuis? São pontos de potenciais alagamento. Isso é muito interessante, porque não tem, a gente não precisa ficar vendo em câmera onde vai alagar, a gente sabe. Entendeu? Então tem pontos hoje que, como a Praça da Bandeira, que eu vou colocar um pouco mais para frente, são pontos que chove X milímetros por minuto, você sabe que vai alagar. Então você põe todos os esforços, você concentra naquela determinada área. Aqui, por exemplo, a gente conseguiu, agora uns 6 meses atrás, nivelar todas as ruas. Então você sabe exatamente o ponto que vai alagar. Aqui, por exemplo, é na frente do Maracanã, na Avenida Maracanã, e aí você sabe que tem uns bolsões d'água, mas você não desloca os orientadores de trânsito para a Avenida Maracanã. É precisão da informação. Você sabe que aqui, exatamente nesse ponto, vai alagar. Então esse ponto significa que é aqui. Então você desloca todo o VACOL, que são aqueles caminhões de desentupir bueiro, ou a Defesa Civil com os botes, ou o helicóptero para resgatar a vítima, naquele latitude com longitude. É precisão do local. Isso também não existe em nenhum lugar do mundo e tá facilitando bem a operação da cidade, né? Outra coisa interessante é, tendo em vista que o Rio é uma cidade complexa, que nasceu entre a montanha e o mar, você tem hoje 18 mil pessoas morando em áreas de risco, né? Então é uma cidade, como eu falei, que cresceu de forma desorganizada, mas essa cidade vai receber os maiores eventos do mundo. Então não faz sentido você receber eventos de primeiro mundo e ter pessoas morando em área de risco. Então o que a gente fez? A gente conseguiu mapear, prever as coisas que podem acontecer. Então a gente conseguiu mapear, principalmente nas comunidades, áreas de risco, né? Então o vermelho é grande intensidade de risco e o verde menos risco de deslizamento. Então numa eventual chuva você sabe de novo os esforços e não adianta a prefeitura saber disso, não adianta o centro de operações saber disso, porque se tiver um deslizamento as pessoas precisam saber para onde correr, tá certo? Então o que a gente fez? Cada comunidade pacificada foi treinada incansavelmente, todo mundo foi treinado 2, 3 vezes, tá? Tanto o velhinho, quanto a criancinha, quanto o padre, quanto o pastor, eles sabem quando aquelas sirenes que vocês viram no vídeo, quando elas forem acionadas, eles sabem para onde correr. Então aqui você tem toda, esse amarelozinho são as sirenes instaladas, essas casas são clubes, escolas públicas, igrejas, são pontos seguros ou até casas de moradores em pontos seguros. Então uma vez que você aciona a sirene, você sabe para onde correr. Isso facilita muito a operação. E além disso, você tem telefones de pessoas estratégicas, não só de líder comunitário, mas do cara que mora mais alto da favela, você liga no celular dele, porque às vezes não tem tempo para você deslocar um bombeiro até lá, então você liga para o cara e fala: José, não sei se você escutou a sirene ou não, você está com risco de deslizamento aí nos macacos, por exemplo, que é essa foto. Então é melhor você sair de casa e avisar todo o teu entorno, e vai para aquela igreja que você sabe. Isso acontece. E volta e meia a gente está fazendo também uns testes cegos, né, que é tocar a sirene para ver a reação das pessoas. Esse eu acho que é um belo exemplo de como é o Rio de Janeiro, como é que é o relevo, né? Então a cidade está meio que justamente embaixo da montanha. Essa é a zona norte, aqui é o maciço da Floresta da Tijuca.
Aqui você dá para ver a intensidade da inclinação. E a gente também conseguiu monitorar os relevos, então a gente sabe as áreas mais delicadas. Por exemplo, numa eventual chuva, imagina essa região aqui como vai ser afetada com todos esses rios concentrados ali, né? Porque não tem tempo de escoar, porque a água chega com muita velocidade nos canais. Então é tecnicamente, humanamente e financeiramente inviável. A cidade vai receber uma Olimpíadas daqui a 4 anos. Seria ótimo se a gente pudesse parar esses 4 anos para fazer todas as obras, né? Mas a cidade continua pulsando, funcionando. Isso é também um case muito interessante, que é usar a tecnologia a favor da cidade. Os principais rios da cidade, hoje Maracanã, Joana, o Papacove, tem sensores e a gente consegue monitorar em tempo real o nível dele. Então aqui, por exemplo, é o nível normal do rio, aqui é o nível de atenção, que vai colocar todos os esforços lá, abrir a comporta, aumentar, e aqui é um nível de alerta que você tem que mexer no trânsito, escoar moradores do entorno. Isso ajuda bastante também a cidade a prever e não ter... Tudo tem protocolo hoje no Rio, né? Quando você tem um acidente e você tem que remover vítimas, antes cada um tinha uma informação, a CET tinha uma informação, a Conlurb tinha outra, a conservação tinha outra, a Rio Águas tem outra. Então, o que o Centro de Operações fez? Fez nivelar as informações. Todo mundo hoje tem a mesma informação em tempo real. Fica todo mundo sentadinho como se fosse um border de uma empresa e tem aquela tela enorme, que é a maior tela da América Latina, e você fica recebendo input. E de 2 em 2 horas vai uma pessoa na frente da tela falar como é que está a meteorologia, como é que está o trânsito, para todo mundo estar na mesma página. Que o grande desafio de gerir uma cidade é você dividir as informações com todos os órgãos competentes. E o caso mais emblemático, sem dúvida nenhuma, é a da Praça da Bandeira, né, que fica ali logo no acesso do Maracanã, e tem uma intervenção enorme. Agora, a gente, como aqui em São Paulo, a gente está criando uns reservatórios, e aí tem um vídeo que ilustra isso. Esta cidade que ainda é maravilhosa. Os progressos do desenvolvimento urbano e o intenso crescimento da população ao longo do século XX tornaram ainda mais frequentes as enchentes históricas do Rio de Janeiro, agravadas pelo aumento da impermeabilização do solo devido à diminuição de áreas verdes. A cidade é uma enorme cachoeira e da Praça da Bandeira vou de lancha a Catumbi. Somado a isso, a topografia da nossa cidade, naturalmente, faz com que a água da chuva que cai no alto das montanhas ganhe aceleração e chegue muito rapidamente às regiões mais baixas, sobrecarregando as redes de drenagem e, portanto, impossibilitando seu escoamento em tempo hábil para evitar as enchentes. Num grande projeto de preparação para a Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai realizar um projeto de escopo inédito na história da cidade e que vai eliminar o ponto de alagamento mais emblemático de toda a sua história, principal ligação entre as zonas norte, sul e o centro da cidade. As áreas prioritárias hoje são todos os rios e subbacias que compõem a bacia do Canal do Mangue. A implantação do projeto vai desviar parte da vazão total do rio Maracanã para o rio Joana, na altura da Praça Varnagem, e passando pela rua Felipe Camarão até encontrar o rio Joana. Com isso, será necessário a implantação de galeria de reforço do rio Joana, aumentando a sua seção em galeria fechada sob a rua Professor Manuel de Abreu, chegando até a praça entre o Maracanã e a UERJ. Deste ponto em diante, haverá a travessia sob a linha férrea, desviando o rio de seu traçado atual e fazendo-o prosseguir através de um longo túnel que será perfurado sob os morros de São Cristóvão e da rua Fonseca Teles. Do outro lado do túnel,
O Rio Joana seguirá em galeria fechada sob a rua São Cristóvão até desaguar na Baía de Guanabara. As intervenções incluem também a implantação de 4 reservatórios de grande porte, estrategicamente posicionados. Conhecidos como piscinões, estes reservatórios são projetados para acumular temporariamente as águas da chuva durante as tempestades, para serem esvaziados de acordo com a capacidade real da rede de drenagem, retardando seu trajeto em direção às regiões mais baixas e, assim, impedindo transbordamentos e alagamentos. Então essa é a maior obra, é uma obra do PAC, que custa 292 milhões de reais. Não é a prefeitura que está executando, ela só coordena, né? Mas é um negócio enorme. Como é que o cidadão se beneficia disso tudo, né? Não adianta ser todas as intervenções, toda essa tecnologia a favor da cidade, se o cidadão, se nós não sermos beneficiados. O que a prefeitura, o que a gente fez, né? Logo que eu cheguei lá, você tinha milhões de números para ligar, para reclamar da água, para reclamar do esgoto, para reclamar do carro em frente à tua calçada. Aí a gente fez um número chamado 746. Se você pegar o teu telefone, o celular, o 746 quer dizer a palavra Rio, né? Então você não precisa gravar. O 1 é um número que a Anatel obriga. E além disso, está falando até com o Ricardo, que tem um aplicativo. Então hoje o que acontece? Você pode fotografar o esgoto, a luz queimada, a árvore para ser podada, o buraco na rua, e todo o 14º salário, o bônus dos servidores públicos é atrelado à taxa de atendimento desse serviço 1746. Então é meritocracia pura, isso é fascinante. E hoje o cidadão não tem esse negócio de revolta mais, porque antes ele fotografava, mandava para o Globo publicava, aí o Globo ficava batendo na prefeitura e a prefeitura não fazia porque tinha outras prioridades. Hoje o cidadão fala direto com quem faz o serviço e aí aquela história que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Tinha essa história dos 100 números, e aí isso aqui é como o cidadão absorveu essa história. Essas são os últimos chamados da parte de microdrenagem, né, que são os ralos, as galerias e os valões. Foram 12.500 solicitações só nesse ano de 2012. Então acho que o cidadão agora está se sentindo um pouco dono da cidade, sabe? É aquele sentimento de pertencimento. E esse é um mapa que a gente também tem no centro de operações. Quando você usa o aplicativo do iPhone ou ou de qualquer smartphone, pelo próprio GRPS do aparelho, ele consegue identificar de onde o cidadão está reclamando. Então ele não precisa digitar lá, estou na Vieira Soto, em frente ao posto 9. O próprio aparelho reconhece o endereço e coloca no sistema. Então aqui a gente tem todos os chamados aberto da cidade. E isso passa a ser prioridade. Então não tem mais aquela história de pedido político. A melhor forma de você ter o atendimento é entrar na fila do 1746, porque é prioridade. Então os funcionários têm interesse em atender os pedidos porque ele vai receber bônus no final do ano. É isso, gente. Obrigado. Eu estou aberto para perguntas.